Os primeiros 100 mil são o dinheiro mais difícil que você vai ganhar. Não porque o mundo é injusto, não porque o governo te taxa demais, nem porque seu chefe é idiota. É difícil porque você não tem capital. E sem capital, você é só um hamster numa roda, suando muito, sem alavancagem nenhuma. As pessoas gostam de fantasiar sobre juros compostos. Lê aqueles gráficos bonitinhos, mostrando como 10% ao ano te transforma em milionário. Esquece um fato inconveniente. Juros compostos não servem para nada se você não tem nada para compor. Essa é uma piada cruel. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas ninguém quer empurrar a maldita bola de neve colina acima primeiro. Quando eu era jovem, não estava sonhando com bilhões. Estava me perguntando como diabos ia juntar meus primeiros milhares. Aluguel, filhos, desenhos, tudo vem de uma vez. Ninguém te dá almofada. Você acha que os ricos estão jogando o mesmo jogo que você? Mas não estão. Eles já têm fichas na mesa. Você ainda está tentando comprar entrada no jogo. Uma razão dos primeiros 100 mil ser uma porcaria é simples. Você está trabalhando com músculos, não com dinheiro. Cada real é seu suor. Cada passo parece íngreme. Você poupou 2 mil. Aí o carro quebra. Você guarda 5 mil. Aí seu filho precisa de aparelho. O mundo conspira para te lembrar que ser pobre é caro. Mas aqui está o paradoxo. No momento em que você cruza aquela linha invisível, 100 mil, você sente uma mudança. O dinheiro começa a puxar o próprio peso. Um retorno de 10% de repente parece algo. 10 mil sobre 100 mil é diferente de 200 em relação a 2 mil. As pessoas acham que eu estou exagerando quando chamam de marco financeiro mais importante da sua vida. Não exagero. Você pode estar quebrado com o cérebro, quebrado com a amizade, quebrado com charme. Nada disso importa até você ter base de capital. Não é sobre ser inteligente, é sobre ser teimoso. Os primeiros 100 mil vão te levar anos. Os segundos 100 mil vão levar metade disso. Quando você tiver 500 mil, você vai olhar para trás para o esforço dos primeiros 100 mil e rir, se ainda tiver estômago para rir. Então sim, é uma porcaria, mas você tem que fazer. Ninguém pode compor zero. As pessoas romantizam o trabalho duro. Acham que se trabalharem horas suficientes, o universo vai recompensá-las. Isso é melhor. Se você trabalhasse sozinho, fez rico, mineradores de carvão seriam bilionários. A verdade é brutal. Salários teto, esforço não é escalável e tempo não compõe. Você pode trabalhar até a morte e ainda não ter nada quando o contra-cheque parar de vir. Quando eu estava começando, vi pessoas que trabalharam mais duro que eu todo santo dia. Operários de fábrica, pedreiros, funcionários fazendo turno duplo. Alguns eram mais inteligentes também, mas ficaram quebrados porque seu suor evaporava no momento que batia no chão. Nunca construíram capital. Capital não fica cansado. Capital não pede fim de semana. Capital não chega em casa bêbado. Só fica lá, multiplicando quieto, se você não estragar tudo. Essa é a divisão que ninguém quer admitir. Até você ter dinheiro trabalhando para você, você é só mais uma menor carga. E se você está contando com aumentos, promoções ou mudanças de emprego para ficar rico, já está no lado perdedor do tabuleiro. Você pode ter aumento hoje e amanhã a inflação os rouba. Você pode conseguir um salário gordo e os impostos arrancados. Você pode trabalhar em 3 empregos e seu corpo desistir antes da conta se encher. O trabalho pode te manter vivo, trabalho pode pagar o aluguel, mas trabalho nunca vai compensar. Por isso, os primeiros 100 mil são guerra de atrito. Você está saindo da armadilha do trabalho. Está empilhando a primeira pilha de fichas que você pode realmente ganhar a própria vida. Quando essa pilha existe, você cruza a linha. De repente, 10% não é erro de arredondamento. De repente, o mercado pode te pagar mais dormindo do que o seu chefe paga numa semana. Não estou dizendo para parar de trabalhar. Estou dizendo para parar de acreditar que trabalhar sozinho é o bilhete. O mundo está cheio de gênios quebrados que nunca escapam da esteira de salário. A única saída é capital. Capital duro e acumulado. Até lá, seu trabalho não está te salvando, só está você deixando cansado. O mercado tem uma maneira de testar sua paciência antes de te recompensar. No começo, os números são ofensivos. Você economiza 25 mil num ano, investe e talvez receba 2.500 de volta se as coisas vão bem. 2.500, isso é um ar-condicionado quebrado ou algumas contas de dentista, nada que muda a vida. E é por isso que a maioria desiste. Olham para os retornos michurucas e pensam, para quê? Preferem gastar num celular novo, numa viagem ou num carro financiado. Pelo menos sinta algo pelo dinheiro. Essa é uma armadilha. Os números pequenos parecem sem sentido, então as pessoas nunca deixam crescer em números grandes.
Estrangulam a capitalização composta antes dela ter chance. Vi pessoas fazendo isso na vida toda. Começam a poupar, ficam entediadas, tiram o dinheiro, gastam, começam de novo, desistem de novo. Nunca entendem que a única maneira de capitalização composta é se você deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Ninguém quer esperar. Ninguém quer me passar dos anos onde os retornos não impressionam ninguém, nem você mesmo. Mas aqui está uma ironia. Esses anos chatos são o pedágio que você paga para chegar na mágica da capitalização composta. Você não pode pulá-los, não pode hackear. Os números não dobram só porque você está impaciente. Quando eu era jovem, também não via mágica nos números. Meus primeiros investimentos mal se mexiam. Eu tinha contas, reveses, até desastres que apagaram meses de progresso. Parecia correr no lugar, mas a disciplina de continuar é aí que o jogo vira. Um ano você nota que seu capital ganhou tanto quanto você poupou. No ano seguinte, ganhou mais do que você poupou. É quando as pessoas ao seu redor começam a perguntar como você teve tanta sorte. Não foi sorte, foi resistência. O truque não é brilhantismo. O truque é não desistir quando os números são pequenos. Se você conseguir sobreviver à dor psicológica de ver dinheiro rastejar em vez de correr, vai chegar a vê-lo voar. Mas quase ninguém sobreviveu a essa parte. Olham para algumas centenas de reais de retorno e decidem que não vale o problema. Por isso ficam pobres. Números pequenos testam paciência. Números grandes recompensam. Mas você nunca vai ver o segundo se não aguenta o primeiro. O jeito mais rápido de continuar pobre é aumentar seu estilo de vida cada vez que aumenta sua renda. A maioria faz exatamente isso. Recebe aumento e a primeira coisa que faz é comprar carro maior, se mudar para apartamento maior ou reservar viagem que não poderia pagar ano passado. Chamam de se recompensar. Eu chamo de atirar no próprio pé. Você não precisa de doutorado em finanças para entender isso. Se você gastar tudo o que ganha, nunca vai construir capital. Se continuar inflando o seu estilo de vida, nunca vai cruzar a linha dos primeiros 100 mil. É aritmética, não filosofia. Vi advogados, médicos, até executivos caírem nessa armadilha. Ganham 6 dígitos, mas vive como realeza. Alugam o carro alemão, compram a casa com mais quartos do que usam e mandam os filhos para as escolas que mal podem pagar. De fora parecem bem-sucedidos, por dentro está um contra-cheque do pânico. E aqui está o pior. Se sentem com direito. Acham, trabalhei duro, mereço isso. Claro, você merece também. Merece continuar quebrado, se é assim que pensa. Riqueza é construída em disciplina, não indulgência. Vivi a Grande Depressão. Vi homens com ternos chiques e nada no banco. Você aprende rapidamente que as aparências não são compostas. Poupança compõe. Se você quer os primeiros 100 mil, não pode jogar o jogo do status. Esqueça o que os vizinhos pensam, esqueça o que os colegas dirigem, esqueça impressionar pessoas que nem gosta. O jogo é simples. Ganhe mais do que gasta. Encontre a diferença e à vista. Faça isso o tempo suficiente e vai bater o marco. Fale nisso e vai ficar na maturação até ficar velho e amargo. As pessoas se sabotam porque confundem conforto com progresso. Acham que viver melhor significa ir para frente. Não significa. O progresso real é invisível. É o saldo crescendo que você não toca. É a capitalização composta que você não interrompeu. O carro perde valor no segundo que sai da loja. O jantar acaba em 2 horas. A viagem, memória na semana seguinte. Mas o capital que você guarda trabalha para você todo dia. Acordado, dormindo ou morto. Se você não conseguir controlar seu impulso de consumo, nunca terá disciplina para investir. Por isso, a maioria nunca chega nos primeiros 100 mil. Não é que não possa ganhar, é que não consegue parar de gastar. Aqui está a diferença entre você e os ricos. Eles têm capital, você não. Capital é alavancagem, inclina o tabuleiro a seu favor. Não reclame, não fica doente, não exige pensão, só compõe. Pega 100 mil a 10% e cospe 10 mil por ano sem mover um dedo. Isso é quase R$1.000 por mês, o mesmo que trabalhar num emprego part-time michuruca, só que você não precisa aparecer. Agora, compare com o cara pobre ainda ralando. Ele economiza algumas centenas por mês, talvez. Está na esteira suando para guardar migalhas. O investidor com capital está coletando enquanto dorme. É assim que a alavancagem parece. Quando você tem capital, as regras mudam. Os bancos atendem sua ligação.
As oportunidades vêm até você. Você pode assumir risco de cálculo sem arriscar passar fome. Vi isso na minha própria vida. Quando não tinha nada, cada erro ameaçava me acabar. Quando tinha capital, poderia me dar ao luxo de estar errado de vez em quando. E acredite, estava errado várias vezes. A diferença era que eu poderia me recuperar. Isso é a alavancagem. As pessoas subestimam isso. Acham que dinheiro é só números no banco. Não é. É liberdade, é rede de segurança, é a chave que abre portas para você que nunca vão abrir para o cara a vida de contra-cheque em contra-cheque. Você pode comprar ações quando estão baratas, pode segurar quando todo mundo está em pânico, pode começar um negócio sem implorar empréstimos, pode sair de chefe ruim porque não é um aluguel do desastre. Isso é o que 100 mil significa. Não são apenas dígitos, é o momento que você fica impotente. Não me entenda mal. 10% sobre 100 mil não vai te deixar rico, mas é prova de conceito, mostra que o jogo funciona. Daí em diante, tudo se compõe mais rápido. Seus retornos, sua confiança, sua habilidade de aguentar risco. Até você ter capital, é só trabalhador com sonhos. E quando tem, finalmente ganha lugar na mesa. E nesse mundo, a mesa é onde o dinheiro é feito. Você não precisa de brilho para ficar rico, só precisa evitar burrice, mas a maioria não consegue. Perseguem status com dinheiro emprestado, enchem cartões de crédito, fazem financiamento de carro, compram casas que não podem pagar e ficam chocadas quando não sobra um centavo. Dívida é o oposto de capitalização composta. Em vez de dinheiro trabalhar para você, trabalhe contra você, implacavelmente, silenciosamente, todo santo dia. Vi pessoas com dificuldades decentes presas para a vida porque não conseguiram parar de ser burras com dinheiro. Refinanciavam casas para comprar brinquedos, faziam dívidas jantando fora, carregavam saldo em cartões cobrando 20% de juros, enquanto se gabavam de fazer 10% na bolsa. Isso não é investir, é auto-engano. O custo da burrice é invisível no começo. Você não sente as correntes até estar apertando, mas aí você desperdiçou os anos quando capitalização composta poderia estar do seu lado. Em 1973, as pessoas inteligentes perdiam fortunas porque viviam ações na margem. Pegaram emprestado para perseguir dicas quentes, achando que eram espertas. Quando o mercado entrou em colapso, a burrice custou tudo. Não importava o quanto acreditavam nas ações. Dívida não se importa com seu otimismo. Evitar burrice significa dizer não para coisas que brilham, mas apodrecem. Crédito fácil, esquemas de ficar rico rápido, apostas disfarçadas de investimento. Você não precisa ser gênio para desviar essas armadilhas. Só precisa ser disciplinado. Os primeiros 100 mil já são difíceis o suficiente sem cavar um buraco para você mesmo. Não se sabote entregando juros compostos para o banco em vez de ganhar você mesmo. É incrível como esse jogo é simples. Gaste menos do que ganha. Não pegue empréstimo para porcaria. Poupe e veja a diferença. Continuar. Mas simples não significa fácil, porque burrice humana é força poderosa. Se você quer saber por que a maioria nunca chega ao marco, olhe o próprio comportamento delas. Não é azar, são hábitos ruins e a conta da burrice sempre vem com juros. Todo mundo ama uma ideia de capitalização composta. Ninguém ama a realidade de esperar. Os primeiros 100 mil não são construídos num mês, não são construídos num ano. Para a maioria das pessoas, leva décadas demais. Poupe e não faça coisas estúpidas. Por isso, tão poucos chegam lá. Não tem estômago para o tédio. Disciplina não é glamurosa. Parece dizer não para jantares fora. Parece dirigir o carro velho mais alguns anos. Parece passar na viagem que os tônicos podem pagar porque sabe que esses reais são soldados que pertencem ao campo de batalha da capitalização composta. As pessoas acham que disciplina é traço heróico. Não é. É fazer uma coisa óbvia e chata, tempo suficiente para ganhar. Aprendi isso, jovem. Quando todo mundo estava ocupado acompanhando os vizinhos, mantive a cabeça baixa e empilhei capital. Foi divertido? Não. Parece excitante? Não. Mas os anos chatos são onde uma riqueza foi forjada. O truque não é quebrar. Mercados vão cair. Você vai se sentir tolo por poupar quando as ações caírem 30%. Vai ser tentado a vender, desistir, dizer a si mesmo que tudo foi inútil. É aí que a disciplina separa os ricos do resto.
Qualquer um pode economizar quando o mercado está agitado. Qualquer um pode investir quando o otimismo estiver alto. Mas quando tudo vira cinza e vai, você descobre quem tem espinha para continuar. Vi pessoas com toda a vantagem, cérebros, conexões, variações altas, caíram porque não conseguiram aguentar a mínima. Precisavam de confirmar primeiro. Eu me sinto esperançoso. Então seguimos esquemas, apostamos na moda ou desistimos quando fizemos. A disciplina estava abaixo delas. Bom, disciplina é o que te leva através da linha. Não é cérebro, não é sorte, nem é trabalho árduo depois de certo ponto. É a pura recusa teimosa de parar de jogar carvão na fornalha enquanto todo mundo se distrai. Você não precisa ser brilhante, só precisa ser implacável. O mercado recompensa eventualmente a resistência. Sempre recompensou. Então, se você quiser... Primeiro 100 mil, esqueça brilhantismo. Esqueça atalhos. Só aguente. Aguente o tédio. Aguente os reveses. Aguente os anos quando parece que nada está acontecendo. Porque a verdade é que algo está acontecendo. A capitalização composta só não se mostra até você ter ganho o direito de vê-la. Tem um momento na construção de riqueza que parece quase sobrenatural. É o dia que seu capital ganha mais do que você. Até lá você estava arrastando pedra colina acima. Cada real veio do suor. Cada pedaço de progresso veio da autonegação. Você poupou, aguentou e se disse se a dor valia a pena. Aí um ano, você olha os números. Seus investimentos produziram quietos 40 mil ou 80 mil, mais do que poderia poupar do contra-cheque. E percebe que cruzou a linha. É quando a capital começa a responder. Ele sussurra, relaxe, vou carregar mais da carga agora. Essa sugestão é o que muda sua psicologia para sempre. Pela primeira vez, você não é só trabalhador, é capitalista. Seus reais são empregados e, diferente de trabalhadores reais, não reclamam, não fazem greve, não fofocam no intervalo. Só compõem ano após ano, sem um dia doente mesmo. Esse é o ponto onde o jogo vira. Poupar parece menos sacrifícios e mais comida à máquina que te paga de volta. Ver o saldo crescer vicia. Você quer contribuir mais, não menos. É também o ponto onde as pessoas de fora começam a te chamar de sortudo. Vêem seu capital fazendo bola de neve, mas perdeu a década de moagem que construiu a base. Não te viram comendo jantar barato e dirigindo carros velhos enquanto queimavam dinheiro em besteira. Classificar não tem nada a ver. Disciplina tem. Quando o capital ultrapassa seu trabalho, a curva de riqueza fica diminuta. 100 vira 200. 200, eventualmente, a capitalização composta ofusca qualquer aumento que pudesse implorar ao chefe. Por isso, os primeiros 100 mil são tudo. Sem eles, você nunca chega no ponto de virada. Com eles, o sistema finalmente se inclina a seu favor. Mas aqui está o aviso. Se você se sabotar depois desse ponto, tirando dinheiro, perseguindo modas ou entrando em pânico nas quedas, ainda pode queimar tudo. O capital não perdoa a burrice mais do que perdoa a negligência. Manejado corretamente, porém, vira seu sócio silencioso para a vida. Essa é uma recompensa por aguentar a longa subida. Um dia você acorda e seu dinheiro está fazendo mais trabalho do que você jamais poderia e nunca pede contra-cheque. Chegar a 100 mil não é linha de chegada, é o tiro de partida. E muita gente ainda acha jeito de morrer. No momento que a maioria fica à frente, começa a achar que é gênio. Esquecem quanto tempo levou para subir aquela colina e começar a correr colina abaixo para dentro da burrice. Vi isso de novo e de novo. Alguém poupou 100 mil e, em vez de deixar compor, decide que de repente é o próximo Warren Buffett. Perseguem ações quentes, especulam com opções, caem em qualquer besteira brilhante que a CNBC está vendendo naquela semana. E assim, 10 anos de disciplina somem numa aposta burra. Outros se sabotaram recompensando o progresso. Chegam a 100 mil, aí comemoram com hipoteca maior, carro mais chique e viagens que queimaram o capital próprio que deveriam ganhá-los livres. Confundem marco com linha de chegada e sacam antes da capitalização composta mostrar os dentes. Tem também o problema da alavancagem. As pessoas acham que pegar emprestado é clicar. Não é. É bomba relógio.
Vi homens quebrarem em 2000 porque pegaram empréstimos contra o portfólio, certos de que o mercado só poderia subir. Aí aconteceu em 1987, ou 2000, ou 2008. O mercado sempre acha jeito de humilhar os arrogantes. A verdade cruel é essa. Construir os primeiros 100 mil requerem disciplina. Mantê-los exige humildade. Crescê-los exige paciência. Estrague qualquer um dos três e você volta para o zero. E não se engane, voltar para o zero depois de provar progresso é pior do que nunca ter começado. Vi pessoas destruídas por isso. Preferiam viver em negação que admitir que queimaram uma década por nada. Por isso, sempre digo evite burrice primeiro, brilhantismo depois. Você não precisa ser esperto para continuar rico, só precisa não se machucar. O jogo não fica mais fácil porque você bateu um marco. Os riscos só mudam de forma. Se você acha que as regras não se aplicam a você depois de 100 mil, o mercado terá prazer em provar o contrário. Lembre-se disso. A subida até 100 mil, é inferno, mas cair abaixo de novo é pior. Não deixe a arrogância te empurrar da beirada que acabou de rastejar até em cima. Os primeiros 100 mil são uma porcaria. Já disse antes e vou dizer de novo, mas é a porcaria que você tem que lutar. Ninguém pode compor zero. Ninguém pode te resgatar de maus hábitos. Ninguém pode te salvar se você insistir em viver acima dos meios. Não é sobre brilho, não é sobre fórmulas secretas, não é sobre achar algum guru para sussurrar magia no seu ouvido. É sobre disciplina. Gaste menos do que ganha. Poupe a diferença. Invista. Repita até cruzar a linha. Simples, brutal, implacável. Se você não conseguir fazer isso, ninguém pode te ajudar. Se você conseguir, vai desbloquear a única coisa que separa os ricos dos pobres. Capital que trabalhou mais duro do que você jamais conseguiu. As pessoas gostam de complicar dinheiro, inventam jargões, escrevem livros, vendem cursos, tudo para te distrair da verdade uelha. Você precisa aguentar anos de tédio e autonegação antes da capitalização composta aparecer para te tirar da encrenca. A maioria não vai, por isso a maioria fica quebrada. Mas se você tem espinha, disciplina e bom senso suficiente para evitar os erros estúpidos, dívida, inveja, aumento de estilo de vida, você consegue chegar lá. E quando chegar, o jogo muda para sempre. Seu dinheiro começa a trabalhar, sua tolerância ao risco expande, oportunidades abrem e você para de ser trabalhador impotente implorando por migalhas. Então aqui está a conclusão. Consiga os primeiros 100 mil por qualquer meio honesto necessário. Corte suas despesas, aumente sua renda, ignore o que os vizinhos pensam. Só consiga, porque até conseguir você nem está no jogo. E se você não está gastando menos do que ganha, eu não posso te ajudar. Ninguém pode.